Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Caroline Silveira e aqui eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber sobre a ansiedade. Então, o que que causa, se o que você está sentindo é ansiedade ou não, por que que ela causa tantos sintomas físicos, por que que você fica às vezes tão perdido, o que que acontece nessa tal de ansiedade. Tudo que você precisa saber vai estar aqui nesse vídeo hoje. E eu quero compartilhar com você que tudo que eu vou dividir aqui vem de 3 bases que eu fui descobrindo, estudando, enfim. Primeira base foi a minha própria vivência. Então, eu já sofri de ansiedade, já tive depressão por conta disso. Então, essa é uma base muito importante porque eu consigo, a partir dessa segunda e dessa terceira base, voltar a essa primeira, né, a minha experiência, a minha própria experiência, relembrando o que eu sentia, como que era, para ver se tem fundamento mesmo. Já que a minha segunda base são os meus estudos. Então, estudar livros, fazer cursos, todo tipo de conteúdo sobre isso. Então eu vou aprendendo, estudando, desenvolvendo, buscando, aprofundando tudo isso e vou comparando com a minha experiência, tanto de quando eu tive ansiedade, quanto do meu tratamento para eu melhorar. Então eu volto para ver se tem embasamento, se isso poderia ter me ajudado mais, se isso realmente acontecia comigo. Então essa base da minha experiência fortalece essa segunda base. E a terceira base, né, o terceiro pilar de tudo que eu vou te ensinar aqui, são os meus cursos, né, como profissional. Então basicamente eu sou fisioterapeuta, tenho uma experiência vasta na área de saúde, trabalhei em clínica, em hospital, então já acompanhava as pessoas por esse ponto de vista assim da reabilitação física. E aí depois eu saí dessa área, fiz minha formação em coaching, saúde e bem-estar lá pela Austrália. Então, uma formação basicamente diferente das que a gente tem aqui no Brasil. E como eu já sou profissional da saúde anteriormente, eu tenho uma abrangência maior para esses aspectos que eu falei com você. E também fiz um curso de Theta Healing. Theta Healing é uma outra técnica que ajuda a reprogramar suas crenças. Então, aqueles pensamentos, aquelas vozinhas lá que ficam perturbando, falando dentro de você o tempo inteiro. Com essa técnica a gente consegue realmente tirar com a mão, digamos assim, esses pensamentos e instalar programas novos, para que você tenha uma nova forma de pensar. Então, eu utilizo também, com base nisso, tanto os meus processos, né, as técnicas, as ferramentas que a gente aprende no coach, quanto as ferramentas que eu utilizo no Theta Healing, voltando mais uma vez também com a minha experiência. Isso acaba sendo muito mais vasto porque eu falo não só o que eu estudei, mas também o que eu já vivi, tanto durante o processo da doença, quanto durante o meu processo de recuperação, tanto da ansiedade quanto da depressão. Então vamos lá, né? Chega de explicar, já fiz uma introdução geral aí pra você, já que se você tá pesquisando, provavelmente você tá aí ansioso, ansiosa pra saber exatamente isso tudo aí que você vai descobrir agora que eu vou te contar. Então vamos lá, tá preparado, tá preparada? Só antes de falar, já deixa seu like aqui, sua curtida no vídeo, se inscreve no canal porque sempre tem muito conteúdo novo para você promover sua saúde, seu bem-estar e poder melhorar cada vez mais de vida, tá joia? Então tô te esperando aqui comigo, certo? Então vamos lá. Eu quero que você pense na ansiedade. Lembra aí, só um passinho atrás, você já reparou que a ansiedade parece que é uma vozinha que fica falando dentro da sua cabeça? Então, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, você não vai dar conta, e se acontecer isso, e se acontecer o pior, e se você não for capaz, e se alguém fizer alguma coisa com você, e se o fulano ou a fulana não fizerem isso. Então, a ansiedade, ela se manifesta, digamos assim, muitas vezes como essa vozinha que fica lá dentro da nossa cabeça. Todo mundo tem essa vozinha conversando lá dentro. Só que parece que quando a gente tem ansiedade, né, a ansiedade diagnosticada como doença, essa voz está mais alta, então parece que ela está ali com alto-falante. Ou às vezes mesmo quem não tem a doença, né, a ansiedade, quando está numa crise, num pico, assim, em algum momento mais estressante, parece que essa vozinha aumenta o volume lá e você fica desesperado, querendo saber o que está acontecendo e você não consegue abafar aquela voz, né? Você não consegue diminuir o volume daquela voz. Então, lembra sempre que a ansiedade, ela tem essa vozinha que fica falando dentro de você. E a partir daí, eu quero agora que você comece a imaginar, eu sugiro, né? Uma comparação, uma metáfora que faz muito sentido. Comece a imaginar a ansiedade como um papagaio.
Imagina em um papagaio. Eu resolvi pegar o papagaio como exemplo justamente porque ele fica falando, né? Ele é um animal que fala, então ele fala lá o que ele quiser, ou ele repete, enfim, dependendo do grau de treinamento dele. Ele fala, 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 você não consegue muito mandar ele calar a boca, ele fala a hora que ele quiser e a hora que ele não quiser, ele não fala. Então pensa aí como que a ansiedade é como esse papagaio, certo? O que acontece? Da mesma forma que o papagaio tem duas asinhas, né? Qualquer pássaro tem duas asas, a ansiedade também tem duas asas, digamos assim, que é o que faz com que ela voe cada vez mais alto e faça esse barulho inteiro dentro da sua cabeça. Que é, a primeira asa é a antecipação, é a imaginação. Vamos aprofundar um pouco mais. O que acontece quando você tem um quadro de ansiedade, você está com ansiedade por alguma coisa? Você está vivendo um momento, mas você está imaginando algo que pode ou não acontecer no futuro. Então, se você não quer que aconteça, pode ser que aconteça. Mas se você gostaria que acontecesse, pode ser que não aconteça. Então, você começa a imaginar uma história que não existe. Porque só existe o que a gente está vivendo hoje. Isso existe. O que vem no futuro não existe ainda. Então, se você está criando uma história, isso é uma invenção. Você está imaginando, você está usando a sua criatividade para construir uma história. E se você já reparou, nos momentos de maior ansiedade, a gente consegue construir uma história digna de novela das 8, né? Então, Horário Nobre é aquela história super bem elaborada, com todas as falas, todos os textos, todas as situações, todos os dramas, tem até música de fundo. Então, você começa a criar essa história. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a ansiedade ela é uma criação, uma invenção de história. É uma coisa que realmente não existe, porque o futuro não existe. Então, essa história está sendo criada, certo? Então, essa é uma das asas desse papagaio. É uma asa que bate muito forte. E a segunda asinha lá desse papagaio é a negatividade. Então, você está construindo histórias, inventando histórias nesse sentido de se não existe, eu vou inventar algo, eu vou criar algo. Não estou dizendo que você está mentindo, você está inventando porque aquilo não existe e a gente não tem como ter certeza 100% de que aquilo vai acontecer. Então, por isso que eu falo que é uma invenção, é uma criação de algo que não existe. Mas negativo. Então, você imagina que você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta, por exemplo. Você imagina que o seu namorado, a sua namorada vai te trair, por exemplo. Você imagina que você vai perder um emprego. Então, você começa a imaginar algo negativo, algo ruim que possa acontecer. Isso daí, essa imaginação de algo ruim, de algo negativo, faz com que você entre num quadro de ansiedade. Por quê? Se você imaginar algo que é positivo, você não vai entrar num quadro de ansiedade. Você só entra num quadro de ansiedade se você estiver imaginando algo negativo. Por exemplo, você pode imaginar que você vai ganhar na Mega Sena amanhã. Mas você, e aí, né, uma imaginação é uma asa, mas é positiva, cara, você vai ficar feliz, que você vai ganhar na Mega Sena, e isso vai ser bom, então você não fica com ansiedade. Você pode criar aquela expectativa, mas é diferente da ansiedade. Ansiedade sempre tem essas duas bases, sempre tem essas duas asinhas do papagaio. Imaginação negativa. Quanto maior a imaginação e quanto mais negativa ela for, então a gente tem duas asas maiores do papagaio, mais ele consegue voar, mais barulho ele faz quando ele voa, maior o quadro de ansiedade. Então, quanto mais essas asas crescem, mais sintomas, mais manifestações a sua ansiedade vai ter, tá? E aí você para e pensa, e agora, né? Faz essa revisão dentro da sua vida. Realmente isso acontece com você? Para e pensa aí os quadros quando você tem ansiedade, essa agitação. O que você está pensando na hora? Para e reflete para mim se realmente não tem esses dois aspectos aí envolvidos por trás. Porque, mais uma vez, se você não estiver imaginando, não tem como ter ansiedade, porque a ansiedade é uma antecipação do futuro, não é de algo do presente, mesmo que seja um futuro curto. Então, esse futuro pode ser daqui 1 hora na apresentação, por exemplo, de um trabalho que eu vou fazer, então daqui 1 hora, daqui meia hora, daqui 10 minutos, um futuro médio daqui a alguns meses, ou um futuro de longo prazo, anos, né, ou décadas, enfim.
Então sempre tem um futuro, mesmo que seja um futuro de curto prazo, certo? E agora que você já sabe as duas bases, né, as duas asas da ansiedade, pensa aí como é que você faz para um papagaio não voar mais. Como é que você faz com que esse papagaio não voe mais? Já parou para pensar? Se você já teve um papagaio, você já sabe exatamente qual é a resposta. Você precisa fazer o quê? Cortar as asinhas da ansiedade. Você precisa cortar as asinhas do papagaio, né? Então, qual que é a primeira asa, que eu já falei várias vezes? Antecipação, imaginação, criação de futuro, inventar história, criar novela. Conforme você vai cortando isso, você vai diminuindo essa asa do papagaio e aí esse papagaio tem menos força para voar. Então, só de você cortar uma asa, se você já teve uma ave, você sabe, se você cortar uma asa, ela não vai voar mesmo que a outra ainda esteja do mesmo tamanho. Por quê? Porque precisa desse equilíbrio entre as duas. Se uma estiver grande e outra pequena, a ave não consegue voar. Então, se você começa a, vamos supor, perceber que a sua mente está divagando, imaginando muita coisa, e você volta para o momento presente, para e corta aquela história pelo meio, você já vai reduzir a força da ansiedade. Com o tempo você consegue cortar isso. A uma situação de você começou a imaginar, você já voltou para cá. Começou a imaginar, você já voltou para cá, pro presente, né? Ou você pode, se tiver muito difícil não imaginar histórias, você pode cortar a segunda asa, que vai ter o mesmo efeito, né? Independente de eu cortar a asa da direita ou da esquerda. Desculpa. Com uma asa só, meu papagaio não consegue voar, que é a negatividade. Então, daí você consegue imaginar histórias, por exemplo, mas que sejam positivas. Então, ao invés de inventar uma história de que o meu namorado vai me trair, eu posso inventar uma história, já que eu estou inventando história de que meu namorado é fiel, ou enfim, que eu consigo resolver as coisas, entender as coisas que estão acontecendo, enfim. Aí você vai ter que usar essa criatividade, digamos assim, a seu favor, tá bom? Então, isso é o básico para um tratamento, para uma melhoria da ansiedade. Eu tô falando aqui do que a gente faz, por exemplo, durante o acompanhamento. Aí você vai falar, mas é muito difícil, eu não consigo parar de imaginar, não consigo ter controle sobre os meus pensamentos. Realmente, na hora que você tá na crise, imagina aí que o papagaio tá loucão voando. É a pior hora para você tentar cortar a asa dele, né? Porque ele já tá louco voando. Quando que é a melhor hora para você ficar cortando essas asas? É na hora que o papagaio tá tranquilo. Então você tem o papagaio ali mais fácil de segurar ele e cortar a asa. É fácil ou é difícil? Depende. Se você está muito acostumado a viajar muito, inventar muito e está muito negativo, isso pode ser muito desafiante. E é por isso que é muito importante, por mais que o processo em si seja simples, ter o acompanhamento de um profissional, que seja o profissional que você escolher, seja eu no meu acompanhamento como coach, como Theta Healer, né, com a metodologia que eu desenvolvi, seja com psicólogo, né? É você ir aprendendo formas de cortar. E talvez o que você não conseguiu até hoje, justamente porque você está tentando sozinha e só ver vídeos no YouTube não vai te dar tanta força para você segurar esse papagaio e cortar. Então, por isso que é muito importante que você procure profissionais da sua confiança para te ajudar a fazer essa poda, né? Às vezes é mais fácil a gente ligar para alguém e pedir para ele vir cortar a asa do papagaio do que a gente ficar tentando fazer isso sozinho. Assim como, por exemplo, a gente faz com um cachorro, né? A gente chama alguém para vir adestrar, tende a ser muito mais rápido e muito mais efetivo do que eu, que nunca adestrei nenhum cachorro, tentar educar ele ali para fazer o xixi no lugar certo, por exemplo. Entende? Então, quando você parte a partir desse princípio de que eu entendo que é uma imaginação e entendo de que é algo negativo, você já tem uma base para entender o que está acontecendo com você e para lidar com isso. O que acontece nesse momento? Desculpa. O que acontece nesse momento? Quando você está imaginando coisas negativas, o seu cérebro ele não consegue diferenciar imaginação de realidade. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, você está realmente me vendo, você está vendo realmente essa imagem, você realmente está escutando a minha voz, ela é processada, né? Tudo isso que você está vendo está sendo processado em uma areazinha lá no seu cérebro.
Se você fechar o olho, desligar esse vídeo e imaginar que você está me vendo e que está me escutando, essa imagem vai ser processada na mesma área do cérebro. Isso quer dizer o quê? Não tem diferença para o seu cérebro do que você imagina e daquilo que é real, tá? Por que eu estou dizendo isso? Dando um passinho atrás, se você, por exemplo, está em um lugar, tá aí onde você está agora, e aparece um cachorro muito bravo, querendo te morder, assim, você tá vendo que ele tá rosnando e ele vai te atacar. Você precisa reagir àquilo. Então você fica alerta, você fica ativo, você tem que pensar para onde você vai sair, você vê que aquilo é uma situação que a gente chama de luta ou fuga. Então você precisa decidir se você vai lutar com esse cachorro, se você vai sair correndo, se você pula em cima da mesa, se você grita, você precisa ter alguma coisa. Você não tá num momento de descanso, você tá num momento de estar 100% alerta, não é isso? Então, isso está acontecendo de verdade, vamos supor. Mas, quando na sua mente você está criando uma história negativa, é como se você estivesse inventando, imaginando que um cachorro está chegando e aí está querendo te morder. Isso é processado na mesma área do seu cérebro. O seu cérebro entende que aquilo realmente está acontecendo. Então, na hora que você imagina algo negativo, no seu cérebro aquilo está acontecendo. E isso faz com que o seu corpo comece a reagir como se aquilo realmente estivesse de fato acontecendo. Por isso que você começa a ter tantos sintomas físicos, você começa a não conseguir dormir, você está alerta o tempo inteiro, você não consegue se concentrar em nada, porque você está prestando atenção em tudo, que você tem que saber como é que você vai fugir, ou se você vai chamar alguém para te ajudar. O seu coração dispara, suas mãos podem ficar frias, você não tem apetite, porque quem que vai querer comer na hora que tem um cachorro ali querendo te atacar? Você fala, não, cachorro, me espera que daqui a pouco a gente conversa que eu preciso almoçar. Não, você simplesmente vai sair correndo e deixa a sua comida lá. Então a mesma coisa acontece com a ansiedade. Você não tem condições de pensar em outra coisa, você só tem condições de pensar naquilo, mesmo que aquilo seja uma criação da sua mente, entende? Então por isso que na hora que você começa a cortar essas bases, você está diminuindo essa ativação, então aquilo parou de acontecer. Já que não estou correndo risco de vida, eu tenho condições de relaxar, então eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso me alimentar, eu posso diminuir minha pressão, né? O meu coração pode diminuir os batimentos, porque eu estou segura, entende? Então, por isso que a ansiedade gera tantos sintomas físicos. Tudo que acontece na nossa cabeça, gente, acontece no nosso corpo. Você pode não perceber, mas tudo que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo. Quanto mais a nossa mente está agitada, mais o nosso corpo fica agitado também. Então, muita gente procura, mas eu fico com palpitação, me dá exorcismo, não sei o quê. É normal? É, porque o seu corpo tá 24 horas por dia preparado para a luta. Preparado para ter que reagir a algo negativo. Então, é comum, sim, que você fique com esses sintomas, tá certo? Então, eu já dei duas dicas, né? Eu já te expliquei o que é a ansiedade e como que ela manifesta, né? Então, são essas duas asinhas ali, que quanto mais fortes elas estiverem, mais alto elas vão voar, mais barulho elas vão fazer. Se você consegue cortar uma dessas asas, você consegue diminuir o barulho que ela faz, e quanto mais você cortar, menor o barulho, mais quietinho esse papagaio vai ficar. Outra solução para você é parar de dar comida para o papagaio. Porque aí mesmo que a asa esteja grande, o papagaio vai estar fraco e ele não vai conseguir voar porque ele não tem alimento. E aí eu quero te falar de basicamente 3 alimentos que deixam esse papagaio mais forte, tá? Quanto mais você alimentar, quanto mais você fizer isso que eu tô falando, mais forte o papagaio vai fazer e mais ansiedade vai ficar, mais barulho ele vai fazer, tá bom? Primeiro alimento, pensa aí o que é que pode alimentar esse papagaio. Já parou para pensar o que alimenta a sua ansiedade? Você já reparou como que você fica mais ansioso, quando que dispara os quadros? Já reparou nisso? Pois é, primeira coisa, se você já tiver reparado, são os maus hábitos, os maus comportamentos, as más ações. O que eu tô querendo dizer com mau hábito? Por exemplo, o hábito da reclamação, de falar mal das pessoas, de julgar as pessoas. Essa roupa da pessoa é muito feia, essa pessoa é muito chata. Ah, que merda, eu queria ter uma coisa e eu não tenho. Ah, o meu marido não faz isso, a minha filha não faz aquilo. O meu chefe é muito chato. Então, muita gente que reclama
não entende que reclama. Não sei se é o seu caso ou não, mas toda vez que você fala mal de ou algo negativo, digamos assim, de alguém, ou você faz um julgamento negativo, isso interfere. É como se você estivesse dando uma comidinha para o papagaio. Então, é bom repensar como o que você fala, né? Os programas que você vê. Então, toda vez que você fica vendo jornais, novelas em que, por exemplo, jornais, né? Sempre alguém matou, alguém morreu, alguém roubou, alguém sequestrou, desemprego. Então, toda vez que você fica escutando coisas negativas, é um alimento, é uma colherada que você está dando de comida, de suplemento para o seu papagaio. Quando você vê novela em que um trai o outro, filmes em que um trai o outro, filmes de suspense, filmes de ação, que você fica ali agitada, isso está dando alimento para o seu papagaio. Tô dizendo que não pode nunca mais assistir filme de terror ou suspense? Não, mas se você já está num quadro de ansiedade exacerbado, é bom evitar por um tempo até você melhorar, para que depois você volte a assistir, porque você já está num quadro de agitação e aqueles vídeos, aqueles seriados são feitos para te deixar agitado, porque se é terror você tem que ficar com medo. Você já tem um quadro de medo, você já está, né, ansioso por como vai vir, então pode te atrapalhar, certo? Então tudo isso que às vezes te faz mal, né, até a má alimentação mesmo, ela traz isso pra gente também. Tomar muito café para quem tem ansiedade, né? O café já é algo que te deixa mais alerta, então se você já tem ansiedade, tomar café ou outros derivados de cafeína também é ruim pra você, então isso é um mau hábito, tá bom? Existem aqueles maus hábitos que você tem que deixar pra sempre, como, por exemplo, reclamar, ou falar mal de alguém, ou ficar julgando as outras pessoas, e outros que você pode reduzir por um tempo que depois melhora, que por exemplo, a cafeína ou um filme de terror que você goste, tá bom? Segundo alimento do papagaio, ele é o contrário do primeiro. Então, o primeiro é você ter maus hábitos. O segundo é você não ter bons hábitos, porque não ter bons hábitos também deixa o seu papagaio mais forte. O que significa isso? Por exemplo, se você é sedentário, né? A gente poderia, eu sou parado, né? Isso é um mau hábito, mas eu não faço atividade física. Atividade física é um bom hábito, né? Algo que te ajuda a lidar com a ansiedade, te ajuda a cortar um pouquinho aquelas asas, te ajuda a deixar o passarinho mais forte, né? O papagaio mais forte. Uma boa alimentação, meditação, gratidão, né? Então você ter o hábito de agradecer pelas coisas, pelas pessoas, por aquilo que você já tem, por aquilo que você conquistou. Olhar os seus pontos positivos, as suas capacidades, as suas habilidades. Isso é um bom hábito que você adquire, porque você pode, por exemplo, não reclamar, né? Então você não tem o primeiro, mas você também não tem o segundo, que é, por exemplo, a gratidão, né? Então o contrário da reclamação, digamos assim, é a gratidão. Então, em vez de você reclamar, você começa a agradecer. Então a gratidão, ela é um bom hábito. Quanto menos bons hábitos você tem, mais comida você está dando para o seu papagaio. Então é interessante você desenvolver bons hábitos, da mesma forma que é interessante você diminuir os maus hábitos, certo? E o terceiro alimento são justamente os pensamentos de uma forma geral, porque quando a gente está falando das linhas, a gente está falando da imaginação, e quando você fala de pensamento, a gente está falando de outras situações. Então, vamos supor que meu chefe vem me pedir para fazer um relatório, e aí eu já começo a falar, nossa, mas ele quer que eu faça isso porque eu não dou conta, ele quer me prejudicar. Então eu começo a alimentar maus pensamentos, né? Ele entra um pouquinho dentro daquele primeiro, mas no final das contas é tudo interligado, a gente divide por uma questão didática. Mas alimentar maus pensamentos é um alimento do seu papagaio. Então, quanto mais você pensa coisas ruins, coisas negativas, quanto mais você alimenta esse tipo de pensamento, mais forte também o seu papagaio fica, certo? Então, esses são os 3 alimentos. Quanto menos alimento você der para o seu papagaio, mais fraco ele vai ficar e menos ele vai conseguir bater as asas, tá certo? Então, você cortando as asas, seja pela imaginação, diminuindo a imaginação, seja diminuindo a negatividade da imaginação, e você diminuindo os alimentos que você dá para o seu papagaio,
você vai matar ele de fome, você vai matar a ansiedade de fome. Mais uma vez, é fácil, é difícil? Depende. Se você consegue fazer isso sozinho, vai e faça sozinho. Se você tá vendo que não consegue fazer sozinho, procure um profissional, porque esse é o melhor caminho para você matar esse papagaio. E aí vem muita gente e fala assim, ah, Carol, eu fui no médico, ele me mandou tomar um remédio e eu não quero tomar porque eu vou ficar dependente o resto da vida. Eu conheço fulana, beltrana que tomaram e não resolveu nada, ou então a fulana, a outra lá que tem que tomar remédio a vida inteira, porque quando não toma passa mal. O que que acontece com o remédio? O remédio é como se você desse um sedativo pro papagaio. Então você vem, dá uma injeção nele e ele vai ficar sedado. Então ele não vai bater as asas e nem vai, né, porque ele tá sedado. O remédio é como se fosse esse, né, eu tô usando o termo sedativo, alguns têm um efeito mais sedativo, mas enfim, é só uma comparação, tá? Não é que você vai ficar realmente sedado, passado, não. É só uma comparação pro papagaio. Muitas vezes você está num estado tão agitado que você precisa realmente de um remédio para te ajudar a voltar no equilíbrio, para você conseguir tomar as próximas atitudes, porque se você está constantemente muito agitado, você não consegue fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, ou às vezes procurar uma ajuda. Então muitas vezes o remédio ele é sim importante para poder te ajudar a fazer as outras coisas. Então a única pessoa que pode falar para você toma ou não toma determinado remédio é o seu médico. Então consulta um psiquiatra, um neurologista, enfim, o profissional da sua confiança para ver se ele indica que você realmente tome ou que você não tome aquele remédio. As pessoas que ficam dependentes de remédio é porque ficaram só no sedativo. Então, se o sedativo começa a passar, o papagaio começa a bater asa de novo e aí a pessoa tem que tomar outro remédio para aliviar. Mas se você toma o sedativo e aí você começa a cortar as asas do papagaio e parar de dar comida para ele, vai chegar um tempo que você não precisa dar mais sedativo para ele ficar quieto, porque você já deixou ele fraco por não dar comida e você já cortou as asas dele para que ele não voe, entende? Então, você vai usar o remédio como uma estratégia. O remédio, ele não é a cura 100%, né? Não é tudo que você precisa para tratar a ansiedade. Ele é um bom auxiliar, ele é uma ótima estratégia, desde que você faça com acompanhamento do seu médico. Também não dá para você pegar o remédio da sua mãe, da sua filha, de alguém e tomar para você. Precisa no médico saber o que é o mais indicado para o seu caso, certo? E ao paralelo a isso, você vai trabalhando as causas da ansiedade. E aí você vê o tipo de tratamento que você mais se adapta. Você pode buscar um psicólogo e você pode também fazer, por exemplo, uma metodologia como a que eu desenvolvi. Como é que eu trabalho analisando a partir de tudo que eu te falei das causas da ansiedade e do que alimenta ela, tá? O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um método em que eu vou trabalhar 4 etapas da sua vida. A primeira etapa é a autodescoberta, porque muitas vezes você fica imaginando coisas porque você não sabe quem você é, o que você quer. Então, que tipo de trabalho você quer seguir? Ah, mas e se eu seguir esse e não gostar? Ah, eu tô aqui num trabalho que eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero seguir carreira ou não, e sem saber nem por que eu tô aqui. Então, se você se descobre, você começa a estar mais centrada em si, como se você diminuísse essa imaginação, é como se não, você começa a diminuir essa imaginação porque você começa a voltar assim, você começa a estar presente, você não precisa viajar mais tanto. A segunda etapa é desenvolver sua autoconfiança. Então você já sabe quem você é e você se aceita como é. Porque às vezes existem pessoas que até sabem como são, mas não conseguem se aceitar, não conseguem se amar. São pessoas que se desrespeitam, que não colocam limite nos outros porque não conseguem ter segurança, não conseguem se expressar, têm dificuldade de relacionamento porque não tem coragem de se abrir. Então acaba acontecendo isso. Se você tá centrado em você, né, você sabe quem você é, o que você quer, por que você quer, quais realmente são os seus motivadores, e você confia em você, você tem segurança para que você vai conseguir fazer isso e de que você tá sendo o melhor que você pode, a sua ansiedade já diminuiu 1000%. A partir desse momento em que você tá bem, que você tá estável, a gente começa a olhar para o futuro, que é a terceira e a quarta etapa. Então a gente começa a planejar, mas e agora? A partir desse momento que eu tô bem, que eu tô centrada, não adianta eu querer imaginar o que vai ser da minha vida
se eu estou nesse estado de ansiedade. Então eu preciso estar bem para depois começar a planejar. Então começa a planejar e aí depois começa o processo que eu chamo de melhoria contínua, que é o quê? Agir para esse planejamento, para efetivar esse planejamento e avaliar para a gente ver se eu posso fazer melhor, posso fazer diferente. Então isso tudo engloba o seu bem-estar, que é a base total, é a base mais importante para você ter sucesso profissional, para você ter sucesso nos seus relacionamentos, para você ter sucesso financeiro. Então, você estando bem, você tem estabilidade para desenvolver qualquer ramo da sua vida que você quiser. Então, essa é a minha metodologia, é assim que eu trabalho. E se você quiser conhecer mais, eu vou deixar um link aqui, que aí você pode marcar uma sessão comigo, para eu te apresentar, para eu fazer uma sessão já com você, uma sessão de autoconhecimento, autodescoberta muito profunda, para você entender o que está acontecendo com você, que está gerando essa causa, né? Está gerando ansiedade, e como que a gente trabalha isso para o seu caso específico. Então, vou deixar esse link aqui, que aí você pode marcar comigo e conhecer melhor como que funciona essa metodologia desenvolvida justamente para te fazer ter mais autoconfiança, mais autodescoberta e saber o seu potencial todo. Você descobrir que você tem capacidade de ser aquilo que realmente você quer, tá certo? E se por acaso você ainda ficou com dúvida de quais os sintomas que a ansiedade pode causar na prática, já que eu não falei disso, eu tenho um vídeo já gravado que chama 13 sinais de que você tem ansiedade. Lá eu falo todos os sinais que a ansiedade causa, todos não, né, mas vários sinais que a ansiedade causa. E eu fiz um específico porque muita gente me pergunta se pode causar palpitação, estressístole, se isso é normal. Eu também fiz um vídeo que eu vou deixar o link dos dois aqui para você pesquisar e saber mais sobre isso, tá? Mas só com todo o conteúdo que eu te dei aqui, isso já é o mais importante, porque no fundo você sabe que esse sintoma que você tem é causado pela ansiedade ou não. Você sabe disso. Talvez você queira buscar alguém para te explicar alguma coisa diferente, mas no fundo você sabe, né? No fundo você sabe que realmente causa ou não causa aquilo que você está sentindo. Então é só para deixar um esclarecimento maior. Tá certo? Então eu te espero na nossa sessão. É um presente que eu dou para você online, para você ter a oportunidade de conversar comigo e saber como é que você pode realmente se livrar de tudo isso que a gente conversou aqui, cortar as asas do papagaio e matar ele de fome, porque aí sim a sua vida pode mudar e você pode desenvolver todo o seu potencial, tudo aquilo que realmente você pode fazer e realizar os seus sonhos, tá bom? Um beijo e eu tô te esperando lá, marcando aí comigo pra gente se encontrar e eu poder te ajudar melhor. E não se esqueça, aproveita agora, inscreve no canal, dá o seu like aqui, que isso vai fazer com que mais pessoas recebam esse conteúdo, tá joia? Tchau, tchau!